Boa tarde, estamos em mais um Ação e Reação nesta terça-feira, dia 10 de maio de 2016. Hoje, dia da cavalaria, dia do guia de turismo e também aniversário da Tri FM, nossa co-irmã Tribuna, só que no rádio, a Tri FM comemora o seu aniversário. Parabéns para os nossos co-irmãos da Tribuna, a família Santini, né? Um abraço para todos também. Que muitas imagens são cedidas pela Globo aqui para a TV Com, muitas coisinhas a gente da TV Com pega e algumas coisinhas eles aproveitam na tribuna quando a gente faz uma coisa diferente, como as imagens que a gente captou no Santos, enfim. Algumas coisas também são aproveitadas lá, mas a gente parabeniza a co-irmã Tribuna pelo aniversário da Tri FM. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, o nosso amigo João Vilela, empresário e advogado também. Boa tarde, João Vilela. Boa tarde a todos, boa tarde, Filete. Tem mais uma pessoa fazendo aniversário importante, hein, Filete? Augusto Capô de Casa, faz 50 anos, 50 anos, né? Faz 10 anos que ele faz 50 anos, né, Augusto? Fazia o dia que o Augusto, eu era pequenininho, me levava nos jogos, né? O Augusto já maiorzinho, tipo 15 anos, eu com 9, 8 anos, e o Augusto me levava, né? Às vezes dos dois aqui, os dois... Para descobrir a idade dos dois vai ser difícil, viu? O Augusto faz 50 anos, uns 4, né? E você também é uns 4 também, né, Filete? Você é a mesma idade, que a Fernanda tem 30, tá novinha, então o Augusto tá sempre diminuindo a idade dele, né? Um abraço para a Fernanda Vanucci. Abraço, Augusto. Augusto Capô de Casa, presidente da TV Com. Bom, vou começar com as pautas locais, né? Deixando o telefone do WhatsApp, 981-598868, para as pessoas que quiserem fazerem críticas. Pode fazer até crítica para o programa também, críticas, elogios, mandarem reclamações sobre problemas que estão acontecendo agora no trânsito, incêndios, enfim, nós estamos aqui para avisar a população no programa ao vivo, né? Lembrando que esse programa está também sendo reprisado às 11 horas da noite e à meia-noite e meia, e também direto pelo www.tvcomsantos.com, né? Então, o WhatsApp aí, escutas aponta que o prefeito de São Vicente, Billy, recebia propina mensalmente. Essa é a matéria que está em vários sites aí. As gravações, o presidente da Coperlotação, Anderson Silva, diz que precisa pagar 15 mil ao excelentíssimo, fazendo referência ao prefeito Billy, né? Em primeiro lugar, João, antes de você comentar, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque excelentíssimo pode não ser ele, né? Então, tudo leva a crer, né? A manchete fala isso, mas a gente aqui não tem a escuta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque... não fazer uma acusação dessa, mas são as manchetes dos jornais, né? Sem dúvida, Filete, a gente não pode acusar ninguém sem ter realmente a questão já bem explícita. Parece que sim, até tem uma das falas, fala em prefeito, mas a questão não é só essa, não tomar cuidado com o que a gente coloca, porque... todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Tanto é por isso que eu fiz questão de pegar a manchete e deu uma porque... Agora, o que a gente pode comentar... O Billy falou que é inocente, né? Sim, fala que é inocente. Aliás, a maioria das pessoas que são pegas falam que é inocente. Mas a questão não é essa. A questão é assim, o que é real em São Vicente é que a administração passa por uma situação muito difícil. Isso... não há quem negue, inclusive o próprio prefeito teve uma reunião essa semana e a questão é que... chamou os pré-candidatos todos, né? Para falar que o fundo do poço é abaixo do que qualquer um imagina. Diz que São Vicente tem 14 pré-candidatos, né? 14, mas falaram 10. 7 foram, o candidato do prefeito Márcio França, Pedro Gouveia, não compareceu, Luciano Batista, que é comentarista dessa casa, também não compareceu, e parece que o Davi Morgado, ou Davi Mendonça, tal, também não compareceram, né? E o Billy explicou que 57% dos carnês de IPTU não são pagos, né? Então, o Luciano Batista, ele vem aqui sempre na TV, então eu vou fazer uma defesa do prefeito, ele fala que o orçamento dá se todo mundo estivesse pagando IPTU. Mas se realmente 53% não pagarem IPTU, a situação fica complicada, né, João? A questão de administrar uma cidade é algo extremamente complexo. A gente toma cuidado quando a gente vai eleger o próprio prefeito, mas principalmente os vereadores. Uma coisa que as pessoas deixam de conhecer é que quem é guardião, os guardiões do orçamento são os vereadores. A Casa dos Vereadores, a Câmara, é que faz a guarda do orçamento. E os vereadores têm que eles têm esse dever-poder, que é fiscalizar o executivo. Quando os vereadores não conseguem fazer isso ou não fazem de uma forma adequada, acontece esses problemas de você não ter realmente uma administração mais ativa. É sempre comum. O que infelizmente a gente vê é que são sempre os mesmos. São Vicente não muda a administração.
Parece que é o mesmo grupo, entre eles brigam, ou fazem algum acordo, ou fazem de alguma forma, e voltam de novo. A maioria que estão aí, ou foram secretários, ou já foram de outro governo que pertencia, o próprio Billy pertenceu a outros governos, um fala mal do outro, mas continua no mesmo poder. Então isso que assusta muito. É uma capitania hereditária, João? É uma capitania hereditária, São Vicente? Infelizmente podemos até falar que infelizmente continua sendo no poder os mesmos. Mas o grande problema que eu vejo, não só São Vicente, mas qualquer cidade, São Vicente é mais complexo ainda. Eu conheço razoavelmente bem São Vicente. Morou lá, né? Morei lá há muitos anos, estudei no Raquel de Castro, estudei na República de Portugal. Meus pais são de lá, então, assim, minha irmã mora lá, então a gente acaba tendo um convívio muito grande. Eu também conheço muita gente de São Vicente, com a cidade, então eu conheço muito bem a cidade por várias questões. E aí, você começa a notar alguns problemas. Primeiro, para ser prefeito, precisa de alguém extremamente capacitado. Além da honestidade, que é uma coisa que é obrigatória para qualquer gestor, isso não é uma faculdade, isso não é uma qualidade. Aliás, honestidade não é qualidade, é uma obrigatoriedade. É essa que é a questão. Não é facultativo. E tem que conhecer muito bem a gestão. A pessoa tem que mudar realmente alguns paradigmas e a cidade tem que mudar alguns paradigmas. Hoje, segundo o próprio prefeito, a cidade fica em déficit mensal de 14 milhões de reais. Bom, vamos ver de onde sai tudo isso aí. Você tem que tomar muito cuidado com a folha de pagamento. Hoje tem a lei da responsabilidade fiscal, a responsabilidade é muito importante, conhecer muito bem a lei de responsabilidade para você poder, o gestor, poder saber fazer o melhor aproveitamento daqueles recursos. A contratação de funcionários tem um limite pela lei, você não pode ultrapassar aquele limite, sob pena de responder por crime de improbidade, não deixa de ser um crime que você faz. E aí você fala assim, bom, você tem que gastar uma proporção, o orçamento é muito engessado. Se a pessoa que vai administrar uma cidade não conhecer muito bem como ele pode administrar esse orçamento, ele vai ter que passar dificuldade, por mais honesto e até bem intencionado que seja. Primeiro, você tem uma porcentagem constitucional que você tem que gastar com saúde, que é 15%. 15%. Educação. 25% educação. Funcionário, não pode passar funcionário 54%. Então, há uma dúvida, a pessoa coloca como um fator de segurança 50-52. Que sempre passa porque pode aumentar, né? E pode ter aquela questão toda, então você tem um fator de segurança para você utilizar. 51,5%, 52%. 50% seria o máximo ideal para você ter, que é muita coisa. Uma empresa, você sabe, se você pegar o seu orçamento na sua empresa, Filete, e destinar 50% do seu orçamento só com funcionário, você vai passar uma dificuldade muito grande. Então a mesma coisa acontece com prefeitura. Que na verdade a tua empresa é feita para dar um lucro, né? Uma subsistência. Sim. A prefeitura não é feita para dar lucro. Não é feita para dar lucro, mas tem que ter caixa. Não, por isso que paga até 50%, né? Sim. Porque se fosse uma empresa, quebrava. Mas a prefeitura não é feita para dar lucro, é feita para trabalhar bom serviço para a população, aí, não é isso, João? Então, porque a saúde não vai dar lucro nunca. E aí, de onde vem o dinheiro? Nós vamos pensar bem isso. De onde vem o dinheiro? IPTU? Bom, primeiro o IPTU. IPTU, antigamente era uma quantia pequena. Era baixo o IPTU antigamente. Qualquer cidade do Brasil era baixo. Hoje, de São Vicente é uma das maiores do Brasil. São Vicente e Guarujá, né? São Vicente e Guarujá, Praia Grande é altíssimo, Santos é grande, altíssimo também. Nossa região está bem servida de IPTU alto. Bom, primeiro IPTU. Depois ISS, que é Imposto sobre Serviço. Então, um profissional liberal, as pessoas que trabalham com serviço, pagam ISS. Parte do ICMS, que é um valor alto. O ICMS é um imposto estadual, mas parte do ICMS é destinado à prefeitura que deu origem. Então, um comércio, por exemplo, que lida com produtos, que nem eu lido com produtos, eu pago bastante ICMS. Parte retorna para Santos. Então, se tiver um comércio forte, as pessoas pagando IPTU, prestando bastante serviço, você já começa a ter renda. Outro fator que você consegue ter renda é ITBI. ITBI é um imposto também que a prefeitura recebe, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você já falou IPTU, você compra e vende. ISS. Tem mais coisa, tem IPVA. IPVA é estadual, mas o IPVA também, parte, retorna à cidade que está emplacado o carro. Então você tem uma série. Fora isso, você tem verbas do DAD. Mas o TBI já caiu, que não está vendendo tanta coisa. Sim, né? Sim, acaba diminuindo. O IPVA também já diminuiu, porque não estão comprando muitos carros novos. Sem dúvida, diminuiu. Sem dúvida. O ISS
depende do serviço. Se cai a produção, sem dúvida, cai. Não, tudo cai. E o IPTU, se você não, o comerciante não está vendendo, muita gente também não está pagando IPTU. A primeira coisa que as pessoas cortam no comércio, isso é clássico, isso não estou inventando nenhuma novidade, as pessoas começam a cortar. Se ele cortar o salário do seu funcionário, ele não vem trabalhar no dia seguinte ou vai trabalhar muito mal, com toda a razão. Sem contar os problemas trabalhistas que ele vai ter. Se ele cortar o fornecedor, se ele não pagar o fornecedor, ele não vai ter produto para vender. Se ele não pagar a luz... Se ele não pagar a luz, corta. Se ele não pagar a água, corta. Então, o que ele faz? Ele acaba deixando de pagar o IPTU, por exemplo. Porque o IPTU, você paga todo mês, mas na realidade é uma verba anual. Ele é dividido por mês. Pode pagar no começo do ano, uma vez só, aquele descontinho, daquele negócio todo, mas você tem o ano todo para você pagar. Então, você pode estar em dezembro, não ter pago nem de janeiro, que você ainda assim não vai para a dívida ativa. Você vai no próximo exercício. Você vai em janeiro do ano seguinte, se for o único imóvel que você tem, não pode pegar de você. Então, muita gente mora numa casa própria. Pode, mas demora mais. Algumas mas coisas... demora, né, João? Você sabe que isso aí demora 5, 6 anos, né? Não, mas hoje em dia não necessariamente. Mas, por exemplo, é que as pessoas também não vão... As pessoas em São Vicente que não estão pagando há 5 anos estão perdendo os imóveis? Não estão perdendo, A prefeitura vai tentar de toda forma que não entre com uma ação de execução. E as pessoas sabem disso. Sabem, mas também não querem ficar devendo, porque pagam às vezes honorários advocatícios, vão pagar multa, juros. Não, entendi, mas quem não tem dinheiro é melhor deixar de pagar o IPTU do que pagar a água, exatamente, do que pagar a luz, do que pagar o condomínio. Você tem um prazo maior para você poder saldar essa sua dívida. É uma dívida que dá para alongar. Dá para alongar, vira e mexe, acontecem algumas anistias. Agora está tendo São Vicente, por exemplo, 2013 para trás, você está tendo anistia de juros, multas. Mas tem que fazer isso mesmo, que já senão a cidade não anda, né? Entendeu? Então tentar receber. Essa é uma questão. Às vezes existe uma venda do imóvel, por exemplo, e venda entre o ITBI. Aí está atrasado 10 anos de IPTU. É muito comum a pessoa vender imóvel, você já comprou propriedade, o cara vender imóvel com 10 anos de IPTU atrasado. Aí você vai lá... Já está na dívida ativa. Está na dívida ativa. Mas você vai lá, dar um refis sem juros, com uma multinha de 10%. Não, e você consegue até paga, o cara que está comprando meses, paga. Você pode até parcelar por 90 meses. A ideia é tentar receber de alguma forma. Para que a cidade possa recuperar esses 13 milhões de prejuízo por mês, né? Vamos lá, Filete. A prefeitura tem responsabilidade. A Constituição de 88, ela deu muita responsabilidade para as prefeituras. Ela deu a responsabilidade da educação, da saúde, e a prefeitura é onde acontece a vida das pessoas. Não é na União. A União tem seus deveres, tem suas opções, e o Estado também. Mas é no dia a dia, é no reflexo que as pessoas têm. Quando a rua alaga, é a prefeitura. Ninguém vai correr para o governador, a minha rua alagou. Mobilidade urbana. O ônibus está passando, não está? Saúde. Saúde, educação, você tem... Desde uma poda de árvore, a limpeza de um bueiro, ao transporte público, tudo é na prefeitura que acontece. Só que os impostos, apesar desses impostos que eu falei para vocês agora, são bastante, inclusive. Mas a menor parte volta para a prefeitura, né? Só que proporcionalmente, perto do Estado, quanto recebe o Estado, e quanto recebe a União, então, é uma enormidade que recebe para depois transferir. Na realidade, a União... a maior parte dos recursos ela transfere. Só que daí a transferência é feita por deputados federais, é feita por jogo político. Olha, vamos construir tal, então vem uma verba para construir determinada estrada, rua, lugar, praça, qualquer coisa, escola, hospital, que seja. E essa transferência de verba é complexa. O sistema é complexo de transferência. Então a prefeitura, primeira coisa, fora isso tudo que eu coloquei, dos gastos que ela tem, um gasto muito importante, eu coloquei o que ela recebe, e agora o que ela gasta. O que não dá para ela deixar de gastar, ela pode nem asfaltar uma rua, ela pode negligenciar, às vezes, um posto de saúde, não deve, mas negligencia. Uma escola, as escolas sempre são negligenciadas. Aliás, creches. Creches, então, é outro... Aliás, se o Ministério Público resolver dar uma olhadinha nas creches de São Vicente, vai encontrar muita coisa diferente pra gente ser bacana. Mas né? Chata de ficar falando de São Vicente, porque a cidade é tão bonita, mas você só vê negativo. Mas veja, eu estava ouvindo pela rádio, então, João, Filete, veja. Os caras só falam mal o tempo todo, então até cansa, né? Mas aí, então, se a gente não falar o que acontece, eu coloquei, olha, o dinheiro vem daqui. Agora, onde eu gasto o dinheiro? Eu falei que metade já vai para folha de pagamento, vai tudo praticamente, já folha de pagamento, essa parte, metade vai. A outra parte vai para a saúde. Para a saúde. E outra parte para... 15 não, é 15 para a saúde e 25 para a educação, que eu acho uma inversão que a Constituição deu, porque saúde é muito mais caro que educação. Então, mas vamos supor, você sabe muito bem. 25 com 15, com 50 já foi 90%, sobrou 10. Pois é, aí você tem que usar esses 10. O que você não pode deixar de fazer na cidade?
Recolher lixo. Recolher lixo é fundamental. Cuidar do asfalto. Asfalto, iluminação. Fora o controle. Poda de árvore. Poda de árvore. Aí você vai ter, por exemplo... Mas eu vou voltar para o lixo. Atividades culturais também que a cidade tem que ter. Eu vou voltar para o lixo, Filete. Eu acho que eu fui o único cara, quando eu fiz engenharia mecânica, eu fiz técnico mecânica, eu não concluí engenharia mecânica, mas eu fui quase até o final. Faltou 6 meses para terminar a faculdade. E a minha ideia, quando eu fiz engenharia mecânica... Como é que você largou isso aí? Pois é, não, foi uma questão de crise. Eu fiquei desempregado, não conseguia pagar a faculdade. Foi uma situação complicada. Acabei trabalhando à noite também, a faculdade era à noite. Acabei perdendo, passou o tempo, infelizmente eu não perdi. Mas é uma coisa que eu gostava muito, que pouca gente sabe, que a área que eu gostava da engenharia, bastante, era lixo. Você vai falar, poxa, mas o que você vai gostar? Acho que era o único cara até hoje na faculdade que fez engenharia mecânica pensando... Mas tu gostava do que? Da logística, do recolhimento? Não, a parte de compactação, separação, isso em 1990, 89. Reciclagem. Aproveitamento, reciclagem. Eu sempre achei que lixo fosse o grande filão inexplorado, como o petróleo era inexplorado antigamente, você jogava gasolina no rio e poluía o rio, acabava com o rio, mas não tinha valor econômico. Você usava o querosene, a gasolina você jogava fora. Eu acho que é isso que acontece hoje com o lixo. O lixo é realmente o grande filão que as cidades desperdiçam. É a gasolina que era jogada no rio porque você não tinha o que fazer com ela e hoje virou uma matéria-prima sensacional. Mas aí o que acontece? As prefeituras, por outro lado, têm que contratar uma empresa para recolher o lixo e elas não têm o aterro sanitário, que também acho já outra coisa extremamente complicada. Em Barcelona nós temos do lado da praia um biodigestor de lixo, ou seja, que faz aquela questão do aproveitamento e tal. Hoje em dia é absurdo você jogar uma caixa de leite, uma caixa de fósforo, que seja, um vidro no aterro sanitário. No lixo. Não, no aterro sanitário. Você tem que separar esse lixo porque tem famílias vivendo disso e tal, né? Exatamente. Eu chego até chato, no meu carro eu vou jogando tudo no banco, na parte do banco de trás. Quando chega no meu prédio eu coloco lá. Exatamente. Da minha clínica, eu às vezes não passa lá, eu levo pro meu prédio e coloco no meu prédio. Eu faço na minha loja, faço diariamente na minha loja, então porque a gente tem um recolhimento, que separa a caixa para tudo. E é um absurdo a gente desperdiçar caixas... Matéria-prima, né? Que matam árvores, tem que matar árvore, fazer matéria-prima. Então, e aí o que acontece? Você fica meio viciado nisso, né? Você fica meio viciado nisso, né? Fica viciado. Você pega uma caixinha, quer guardar, tal. Isso é verdade. Então, quando começa a pensar nisso, e aí eu vou te falar. Por exemplo, São Vicente e a maior parte das cidades que nós temos no nosso litoral, eu vou dar um exemplo de Itanhaém, por exemplo, não sei se Itanhaém ou Mongaguá, acho que essas duas, inclusive, elas têm que mandar o lixo para Mauá. São Vicente também tem que mandar, ela não tem um lixão. Hoje está vendo com a Terracom, está mandando para cá. Mas tinha uma estação de transbordo. Né? Hoje porque a Terracom tem um aterro sanitário. A Terracom vende um pacote para a prefeitura. Olha, eu recolho o lixo e eu mando para um aterro sanitário meu, que eu faço todo o controle com a CETESB. Antigamente mandar para Mauá, que é longe, né? Então, mas e tem aí em Mongaguá, ainda mandam para Mauá. Você imagina o custo de você transportar 14 toneladas, um caminhão em média de lixo tem 14 toneladas. Mandar isso, subir a serra todos os dias, levando o lixo de uma cidade para outra. É um absurdo. Quando deveria, como o prefeito Mourão falou há pouco tempo, ter um sistema, podia ser até na Praia Grande, que recolhesse todo o lixo da região, reaproveitasse, né? Uma cidade que eu conheci bastante a forma de administração foi Hong Kong. Muita gente fala da Europa, isso, aquilo, mas a Europa tem algumas características bem diferentes do Brasil, por causa da temperatura, por uma série de fatores. A questão do lixo é menor, né, João? A questão do lixo lá é menor, porque as pessoas fazem um reaproveitamento maior. É diferente. Mas Hong Kong é muito parecido com a nossa cidade. É isso que é engraçado, nossa região. Porque, primeiro, fica no trópico de Câncer. E nós ficamos praticamente no trópico de Capricórnio. Então, a temperatura é muito parecida, uma série de semelhanças nós temos. Mas aqui não dava vender ouro na rua, hein, João? Aqui não dava vender ouro na rua, na barraquinha, né? Não dá. Lá vende ouro na barraquinha, diamante, né? A segurança é muito maior lá. Lá você tem a menina de 20, 16 anos vendendo ouro na rua, né? Sem dúvida, diferente, sem né? dúvida. Diferente, não, isso né? não tem... tem toda uma diferença de legislação, inclusive. Mas algumas coisas não são aproveitadas. O campo de golfe hoje de Hong Kong, ele foi feito em cima do antigo aterro sanitário. Como aqui, era feito um aterro sanitário. Jogava-se lixo, terra, lixo, terra, lixo, terra. Claro, o aterro sanitário ele é impermeabilizado, ele tem todo um sistema para sair o chorume, que é aquele líquido que sai do lixo. Tem tudo isso. Mas não é só isso que precisa, Filete. Você precisa ter um aproveitamento. Hoje, o campo de golfe está lá, eles utilizam várias bombas para retirar o metano desse campo de golfe
que hoje foi aterrado, um lugar bonito, um lugar bacana, que é antigo. Mas ainda tem que fazer trabalho para... Então, retira esse metano e utiliza para os ônibus e para os táxis. Todos os táxis de Hong Kong utilizam gás metano, que é um gás interessante para queimar no como combustível, porque ele, soltado na atmosfera, ele é prejudicial, ele causa o efeito estufa. Mas ele queimando, ele não é tão prejudicial. Todo combustível queimado é prejudicial, mas ele é menos prejudicial quando é queimado. É uma característica do metano. Aí você tem, por exemplo, um prédio. É um prédio bacana por fora, no centro de Hong Kong, porque eles calcularam que para você pegar o caminhão e se deslocar até qualquer lugar que pudesse construir uma usina de reciclagem, seria muito mais caro por combustível no ano do que você montar um prédio no centro, que você olha por fora, bacana, bonito, um prédio legal, só que é o lixão deles. É um prédio oco. É um prédio oco e esse prédio ele vai fazendo a destilação, entre aspas, do lixo. Então, vem lá de cima e vai separando o lixo todo. Quer dizer, o lixo, o recolhimento é central, não gasta combustível. Não tem nada. Não, é central, não tem, né? Nada. É no centro da cidade. É no centro. Então, é onde você é próximo. São 3 prédios que tem. Um no centro e outros em bairros separados, para você ter deslocamento mínimo. Como se fosse um aqui na praia, Zona Leste, outro no centro e outro na Zona Oeste. Exatamente, Fred, exatamente isso. Então, há alternativas. Claro que existem alternativas. A São Vicente é possível ser muito bem administrada? É possível. Só que para administrar São Vicente dessa forma e você conseguir a limpeza total, é um esforço hercúleo. Ainda mais depois desse caos que virou a cidade de vários desmandos por décadas. Não foi esse governo, não foi o governo anterior. Isso já vem há muitas décadas, desde quando me conheço por gente, por sinal, né? Desde 1971, que eu fui morar em São Vicente, 71, é isso que a gente vê. Mas é com exagero, né, João? Porque quando a gente é na biquinha, na gloriosa São Vicente, né, que tal, tem que primeiro levantar a autoestima do povo vicentino. Claro, né? não, mas você levanta assim, filho. Eu acredito que muita gente não paga IPTU porque não pode, mas muita gente também não paga porque ele fala, pô, recolhimento de lixo dia sim, dia não, eu vou no hospital, não atendo direito, eu tenho que vir para Santos, para São Paulo. Nós pagamos muito aí o cara às vezes não paga para avacalhar, né? Nós pagamos muito caro o imposto no Brasil, isso, estou falando todos os governos brasileiros. O Estado brasileiro é uma piada pronta. Quando nós vamos em Brasília, que em uma semana tem notícia que daria para um ano em qualquer país. Daqui a pouco nós vamos falar do Valdir Maranhão. Né? Nós temos notícia em uma semana. O João já tirou o sarro meu, que o Valdir Maranhão é... Veterinário. Assim como o Onix Lorenzoni de Porto Alegre também é veterinário. Eu não sabia que o Onix Lorenzoni era veterinário. É veterinário. Inclusive eu fiz estágio na clínica onde o pai dele é proprietário e ele atuou por um período antes de ser deputado, né? Ele foi candidato a prefeito de Porto Alegre, ficou em segundo lugar e conseguiu ser deputado federal. E é uma pessoa atuante. Mas só para resumir isso, Filete, nós pagamos muito imposto, excessivamente. Tem uma relação aqui, se você quiser depois eu te passo, de quanto imposto nós pagamos em cada produto. Eu tenho essa relação separada aqui no meu celular, porque eu já... Não fala pro cara que ele, quando souber que está comendo aquela barra de chocolate, está pagando 40%. 48% no chocolate. Quando souber que na cerveja ele paga... 81% no cigarro, por exemplo. O cigarro tem que taxar bem. Tem que taxar bem. Porque depois vai dar problema para a gente pagar na saúde pública, né? Sim, sem dúvida. Nada contra os fumantes, hein? Só contra o cigarro. Mas é isso também. Mas no final das contas, a gasolina nós pagamos uma enormidade de imposto. Então nós pagamos... E não temos retorno. Se você tivesse o retorno... O João... Fala, poxa, eu pago caro, mas eu tenho um estado sensacional. Eu não tenho. Tem o Xará aqui no WhatsApp, ele faz uma pergunta, mas nós vamos... ele fala, aumentaram todos os IPTUs barbaramente na região. Sem dúvida. E agora, com o preço dos imóveis que diminuiu, eles vão diminuir o IPTU? Não vão. Mas é a pergunta do João aqui. Infelizmente, do João de São Vicente. A tendência de imposto no Brasil é só aumentar. Mas se o preço teve um decréscimo no imóvel, deveria, por exemplo, mas isso é sempre para cima. Para baixo, não há essa possibilidade. Nenhum prefeito quer perder verba. Na verdade, quanto mais ele puder tirar de você, ele vai tirar, porque ele vai dizer que ele fez. Ele não fez nada. Na realidade, ele administrou com o seu pagamento. Você é o patrão dos prefeitos e dos vereadores. João, do Parque Vitarão, um abraço. Só se você estivesse na Finlândia, na Escócia, talvez você tivesse essa diminuição de imposto, né? Porque aqui você vai pagar a mesma coisa com o aumento, né? Um dia a gente chega lá. Quando a gente conseguir melhorar a administração, você vai ver como a gente chega lá. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem?
O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação e Reação desta terça-feira, dia 10 de maio. Hoje, dia da cavalaria, dia do guia de turismo. Hoje com João Vilela fazendo o programa. Vamos falar dos apoiadores? Apoiadores, chega ao estúdio aqui, meu amigo Augusto escapou de casa, tá pondo seu microfone. Cadê a técnica para ajudar o nosso amigo Augusto? Ele só tem 16 anos de televisão, ele consegue colocar sozinho. Vamos falar do pessoal da Encatep. Da Encatep não, Encatep já foi, o João. Me atrapalhei contigo aqui. Você ficou nervoso, né? Me atrapalhei. Mas vamos dar um abraço, vamos dar uma colher de chá pro João. Um abraço pra Encatep do João, né? Eu fico triste aqui, eu só fico triste porque... Tá magrinho, meu?
Tá magrinho, hein, caramba. Porque o Eduardo Filete, primeiro ele faz uma zona aqui no estúdio, né? Olha só. João Vilela, boa tarde, obrigado pela participação. Parabéns, Augusto. Obrigado. Quer fazer o programa aqui, Augusto? Não, hoje eu sou convidado. Outro dia a minha irmã falou assim, puxa vida, o Filete é um dos melhores apresentadores que a TV Com já teve. Pô, ela gosta de você, ela acha... Ela é sua fã. É que eu gosto muito dela. E não sei quem me disse, olha, o Filete é bonito, uma moça me parou esses dias. Ele é bonito, mas não é aquele apresentador, né? Eu não sei... Com 2 meses não dá para ser aquele apresentador, né? Eu quero primeiro, Filete, quero agradecer. Vocês, as pessoas que estão em casa sabem desse desafio que nós assumimos, né? Através de um convite do provedor eleito da Santa Casa, o Ariovaldo Feliciano, me convidou para estar traçando junto com ele os rumos da Santa Casa. A gente conseguiu, graças a Deus, com todas as dificuldades, conseguimos nesses quase 90 dias mudar um pouco a cara da Santa Casa, com o apoio de toda a equipe que pertence, os funcionários que pertencem ao quadro da instituição, e em razão dessa loucura que é um hospital, viu, Filete? Eu não tenho, infelizmente é impossível de vir ao programa. Naturalmente que quando a gente conversou, você se colocou à disposição, para mim foi uma felicidade muito grande. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, prezo da sua amizade e não poderia ser diferente. O Ação e Reação tem quase 20 anos, então nesses 20 anos de vida do programa, a gente não é muito difícil, né, você se desligar assim de toda forma. E aí o Filete, de forma muito, muito gentil, tem substituído. Eu espero que... O João Vilela, você está gostando do Eduardo Filete apresentando? Muito. Está dando... As pessoas falam, Filete é razoável, mas o Augusto é melhor. Eu falei, mas o Augusto tem 20 anos aqui, pô, na televisão. Né? O programa é a cara do Augusto, isso nunca vai tirar nunca, isso não existe. Não existe como... Mas o Filete tem... Mas o Augusto vai voltar, ele vai voltar aqui. Eu só estou substituindo ele, aí eu volto para ser comentarista uma vez por semana, tá bom? Eu queria só agradecer, mandar um abraço para Primeiro, mandar um abraço para o Ariovaldo, que tem... Grande Ariovaldo. Me ajudado muito nessa... Mas quero mandar um abraço para minha mãe, que estava me assistindo hoje, ela está toda... Mandar um abraço para a Fernanda, minha sogra, a dona Cleide, que teve alta hoje. Mandar um abraço para um amigo em comum que sempre manda lembranças para você, que é o Dr. Polaco. Falou para mim lá, olha, o Eduardo Filete, gosta muito de você, viu, Filete? Polaco é um grande conselheiro do Santos, sempre ajuda, e mandar um abraço para uma pessoa, um amigo nosso em comum, o Igor Suez, né? Igor, né? Vitor Suez. Já que a mulher falou assim, pô, Fred, sabe o que acontece? Tu tira a sarro de todo mundo. Acho que tu estava torcendo no camarim do Santos pro Audax? Não, tu tá louco? Tu tava, é verdade, me disseram várias pessoas. Dizia que quando o Audax batia na trave, você... Ai, caramba, não, eu sabia, eu estava tranquilo lá, porque eu sabia que eu ia dar peixe, né? Ia dar peixe. Quase, hein? Quase. O Augusto, Filete, só tira sarro de você. Você tira sarro de todo mundo. Mas eu não tiro sarro. O que eu tiro sarro? Não, porque o Luciano Batista falou aqui no programa que o sistema semafórico de São Vicente é melhor que de Santos. Luciano Batista aqui elogiou o Billy no programa Ação e Reação. Uma coisa inédita aqui na Ação e Reação. E ele que fala... Mas eu falo mentiras. Não, eu falo só brincando. Você é um dos maiores latifundiários de kitnet da cidade. Não fala isso. Você Não fala isso, que depois vão me raptar e não tem dinheiro para pagar. Mas hoje, com a crise imobiliária, dá para vender kitnet? Não dá. Tá comprar dá. Agora é o momento de comprar? Deve ser, porque o pessoal tá queimando, né? Só estou pagando condomínio. Não consegue alugar? Tá difícil. Tá difícil? Tá vendo como você tem vários? Vamos falar dos apoiadores aqui. Faça como o João Domingos Neto, né? Ozan, faça plano de assistência familiar. O João Domingos, o segurança da Santa Casa. Eu vou dizer um negócio para você. Eu falei pro João outro dia, eu falei, João, fica tranquilo que no teu enterro, uma das alças eu carrego. O João Domingos vai viver muito, né? O João tem uma saúde de ferro lá. Mano. 75 tem medo do João, que ele vai pra cima. O João é bravo, ele é bravo. Ele ia ter você sabe que ele tem um anel do Santos? Com o emblema do... Ele é santista roxo. Fanático. Fábio Garibe, ligue para
Ozan, 3228-8000, www.ozan.com.br. Ou faça como o Aldo Santos Pinto, que fez para todos os funcionários. É verdade. Do escritório Ozan, né? Você sabe que eu estava com medo de perder meus apoiadores pelo jeito que você faz o merchan, mas não é tão ruim não, viu? Eu falei outro dia que tem 500 mil pessoas aqui da Baixada na Ozan, né? Olha, de cada 3 moradores da Baixada, um tem Ozan. Então, outro dia eu encontrei com o pessoal da Ozan, falou, pô, tu tira sarro, fala que todo mundo tem Ozan. Você mandou um abraço pro Nelson Paulo do restaurante O Nelson tem que falar agora, o Nelson e Paulo aqui, nossos amigos Nelson e Paulo. Nelson... Mas não precisa falar da Unisanta, Filete, todo mundo sabe que você é funcionário. Mas tá aqui, ó, ao lado da Unisanta, mas tá aqui, ó. R$16.000 de salário na Unisanta. Que isso, pô, não falar isso, pô, não falar isso. Lá, uma vez por semana, e já me disseram que a tua aula é meia boca, é verdade? Eu não dou mais aula lá, sou pesquisador, né? Só vou dar aula inaugural. Eu e você não pegamos, né? Essas coisas não O cara ganha 16 pau pra ser pesquisador. Mas, pô, é o pesquisador dos pombos lá, né? Do pombo, Filete. Dos pombos. Só faz isso na vida dele. Não, fica tranquilo. Eu dou aula assim, uma semana sim, uma não, entendeu? Olha aí. Vai ter assistente e tal. Vamos falar do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Bom. Augusto, sim. O Brasil está realmente uma bagunça, né? Bagunça. O veterinário, pô, tem que falar que é veterinário é complicado, né? Mas o João já me tirou o sarro. O Valdir Maranhão é médico veterinário, atual presidente da Câmara. É verdade. Revoga a decisão de anular a aprovação do impeachment. O João deve ter sofrido uma belíssima pressão. Na verdade, a gente sabe o que aconteceu. O Eduardo Cardoso chegou nele. Eduardo Cunha. Não, Eduardo Cardoso. O José Eduardo Cardoso, ele que fez a pressão? Fez ele a pressão junto com o Flávio Dino. Sim, que é o governador do Maranhão. O que a gente sabe aqui no estado de São Paulo é que o Flávio Dino é um juiz federal. Ele está licenciado. Ah, não sabia. Mas é um juiz federal. Ele tem um conhecimento jurídico bem vasto e profundo. O José Eduardo Cardoso, por mais que a gente discorde da forma que ele está atuando atualmente, ele também tem um conhecimento muito grande. Os dois chegaram nele e falaram assim, olha, faz assim, senão você vai se lascar. E ele fez. Aí que ele viu que ele se lascou de vez fazendo o que eles tinham falado para fazer, voltou atrás. O que aconteceu foi isso. Foi basicamente isso. Os dois chegaram na sexta-feira com ele, o Flávio Dino veio no domingo, de avião com ele do Maranhão para Brasília, e chegou nele e falou, olha, vamos fazer assim, pode fazer assim que vai dar certo. E não deu certo, pelo menos em princípio. Agora o Flávio Dino chegou para ele também hoje, isso é uma informação de hoje, e falou para ele o seguinte, olha, ele falou para o José Eduardo Cardoso também, vamos pedir o mandado de segurança no STF para retirar o impeachment de novo. Eu também não consigo ver muita força nisso, mas no Brasil tudo acontece, e acontecem coisas que a gente não consegue nem imaginar. Mas você sabe, olha que interessante, na verdade, nós já discutimos isso aqui anteriormente, o nosso sistema jurídico é que está equivocado, né? Nós precisamos melhorar, mudar toda a legislação, ela precisa ser alterada, porque hoje a justiça serve para os maus pagadores, o cara que empurra com a barriga, né? O cara não quer pagar, ele vai para a justiça. Nós estamos falando isso agora, no primeiro bloco, falando exatamente sobre impostos. E aí, essa discussão, eu até quero aproveitar aqui que o Filete está aqui, o Santos Futebol Clube na semana passada fez uma... Não fala do peixe. Não, mas é verdade. Pra você ter... Dá um abraço para o João da Siemens que está aí, mandando um tchau. Muito obrigado, viu? Obrigado. Olha só, uma coisa interessante. O Santos Futebol Clube fez uma assembleia recentemente, semana passada. E nessa assembleia, eles votaram pela rejeição das contas do Modesto. Começou às 8 horas e acabou às 1h20 da manhã. Ótimo. Então, foram horas aí a fio. Aí, alguém entrou na justiça questionando a participação de 3 conselheiros. O José Carlos Quaresma, o Jorge Correia e o Marino, alegando que eles faziam parte do comitê gestor. Mas veja só, eles faziam parte do comitê gestor e saíram porque não concordavam... Lourenço Lopes também. E o Lourenço Lopes, mas o Lourenço não votou nessa... O Lourenço foi embora. Foi embora. Então, estou falando dos 3 que votaram. Então, eles entraram com um pedido liminar, conseguiram para cancelar essa assembleia, alegando que os 3 votaram. E que eles eram do comitê gestor, não poderiam ter votado. Bom, eles eram até que identificaram irregularidades da administração do Modesto e acharam por bem sair, deu aquela confusão toda. Alguém entrou na justiça, sabe quando é que isso vai ser resolvido?
não tão cedo. Aí, eu pergunto para você, o que está errado? Então, nesse caso do impeachment, é inadmissível que um presidente da Câmara tinha que caçar o cara. Ele caçar. Primeiro que ele era o vice-presidente. Então ele participou do processo. Sim, ele estava lá. Ele estava lá. Votou, inclusive. Segundo, é uma decisão colegiada de assembleia. Não foi uma decisão... 367 deputados, né? Porra, então, a gente fica um pouco assim surpreso quando vê essas pressões, vai para cá, vai para lá, vem para lá, decisão de assembleia, porque na verdade uma sessão da Câmara como essa nada mais é do que uma assembleia, onde foi você já foi síndico, né, Augusto? Já fui síndico. É a mesma coisa que você chegasse e fizesse uma decisão sem dúvida, com os moradores, fosse votado determinado assunto, não importa qual, e depois mudasse o síndico na próxima gestão do síndico, não importa, e revogasse aquilo que foi decidido pelos moradores sem nenhuma base legal, sem nenhuma base normal. Usando uma analogia bem simplificada da questão. Mas eu vejo de algumas coisas que me assustam no Brasil. A liminar do Teori, votada 2h da manhã, era uma liminar que tem quase 5 meses. Ela foi de dezembro do ano passado, o pedido liminar. Liminar é algo que você precisa de uma urgência. Você precisa em límites, você precisa antecipado aquele deferimento, porque você precisa, tem algum motivo de urgência. Urgência de 5 meses já não vejo como urgência, mas tudo bem. Votou, retirou Eduardo Cunha. Não bate, inclusive na sentença do Teori, não bate com a Constituição. Porque tem 3 formas de você tirar o presidente da Câmara. Pela morte dele, se ele falecer, pela renúncia ou pela cassação pelos seus pares. Não há como o judiciário fazer dessa forma. Não estou justificando o Eduardo Cunha. Mas o Supremo Tribunal Federal quer interferir. Eu, quando estava no colégio, a gente aprende os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Harmônicos e independentes. Não é? O legislativo não tem moral. A verdade é essa. Não tem moral para enfrentar o judiciário. O judiciário ainda tem moral para enfrentar o legislativo. Ainda tem. Né? Resta alguma. Resta alguma. Portanto, o que acaba acontecendo? O judiciário resolve peitar e o legislativo, não tendo moral, faz o quê? Acata para não arrumar confusão. É que o STF, ele pode até agir errado e contra a lei, mas ele é o último que fala. Então, se ele falar que quadradinho é bolinha, o quadradinho virou bolinha, mas não tinha que ser uma decisão entre os... Já tem um rito para ser seguido. Mas não ia ter que ser uma decisão entre os deputados, mas, né? As pessoas às vezes não entendem quem que é o Eduardo Cunha. As pessoas têm que enxergar como presidente da Câmara ou como um deputado. Ele não é exatamente um deputado, nem um presidente da Câmara. É um cara que conhece muito do regimento, todo mundo sabe disso. Mas os deputados, pelo menos 170 deputados, enxergam ele como um banco que financiou as suas campanhas. Por isso que eles não conseguem caçar. Você tem uma quantidade muito grande de deputados que dependem dele. E dependeram dele há bem pouco tempo. Então você tem um certo rabo preso, para ser bem simplório na minha colocação, que você não é aquilo que a gente está enxergando exatamente. Não é tão simples caçar, porque ele é um banco. É um banco que financiou muitos deputados que estão ali. E financiou com que dinheiro? Aí cada um imagine com o que quiser. Mas esses fatos que acontecem, Augusto, é que assustam no Brasil. Porque nós temos, eu estou falando agora para o Filete, nós temos, em uma semana, notícia que dá para um ano de país. Augusto, só para a questão do Santos, tem gente que entende muito de estatuto, como o doutor Polaco e tal. Eu fui eleito no Conselho 5 vezes, 10 anos, mas o Marcelo me tirava para a diretoria. O que acontece? Quando eu entrei agora, fui eleito ouvidor, eu li todo o Estatuto do Santos. Então tem gente que entende de estatuto, acha que entende, mas não entende nada. Primeira coisa, conselho gestor não pode voltar para o conselho. Está no estatuto que eles fizeram. Então o cara foi para o gestor lá, teve... Chegou, não volta para o conselho mais, está no estatuto. Mas quem que tem peito de falar, ó, seu Lourenço, seu Quaresma, meus amigos, vocês estão fora. Sai de lá, não volta para o conselho não pode voltar, está no estatuto. Mas permitiram, né? Permitiu. O Paulo Schiff, quando gestor, ele pleiteou a não volta, mas aí decidiram que volta. Mas pelo estatuto está dizendo que quem foi uma vez para o gestor não volta para o conselho.
Tá no estatuto, mas não está sendo seguido. Eu gosto do Quaresma, gosto do Lourenço, mas o estatuto está certo. Mas outra você coisa, vê como um embrólio desse pode se transformar num BO. Faltou articulação política para o Modesto Roma. E quarta-feira eu liguei para ele, falei, Modesto, você vai perder lá, hein? Porque negócio de dinheiro... Mas está faltando articulação do Modesto desde que ele assumiu. Não, mas deixa eu explicar. A gente percebe, só para concluir. Só para... A gente percebe que ele é muito, muito, muito duro. Ele não tem uma... Não sabe... Não tem jogo de cintura. Não, veja bem, ele trata até bem os seus pares, mas, por exemplo, a mesa do conselho chegou na hora e não quis votar. A mesa do conselho, quem é? O Bonavides, é o Cássio Rich, Dr. Cássio Rich, dentista, é o Dr. Polaco, toda a mesa é do Modesto, não quiseram votar. O conselho fiscal não podia votar, certo? Aí o que fez o pessoal? Aí até o Modesto justificou muito bem. As coisas que são complicadas é dinheiro para empresário. Porque se você não dá dinheiro para empresário, o jogador não vem. Né? Mas aí para medir quanto que deu, quanto que não deu, eu estou falando a verdade. Então, essa parte que ficou meio chata, porque deu dinheiro para que se não dá dinheiro para empresário, não vem. Aí deu dinheiro para empresário do Ricardo de Oliveira, mas o Ricardo de Oliveira fala que não tinha nada a ver com esse empresário. E essas coisas que são meio chatas. Eu digo que foi isso que pegou mesmo. Aí a oposição falou, vamos votar. Mas olha só, o Dorival, quem é o empresário do Dorival? Falaram que é a mulher dele, mas não é. É o cunhado. O cunhado dele. Sim, o cara recebeu 800 mil para intermediar. Veja bem, diz que no futebol é assim, mas o Dorival estava desempregado, então fica aquela confusão. Pô, mas pagou 800 mil para um cara que estava desempregado e não sei o quê, então complica muito. Não, né? Olha, deixa eu só criar... Nós estamos falando aqui, senão a gente vai parecer que a gente não tem noção do dinheiro. Você sabe o que são 800 mil reais? É muita coisa. Para intermediar a contratação de um cara que estava desempregado? Pelo amor de Deus. Sabe como é que era melhor no clube? O sim, como foi feito, com ressalvas, mandando tudo para a comissão de inquérito de sindicância para que se fosse feitos os ajustes necessários. Do jeito que foi feito, o Santos vai perder o Pro Esporte, vai dificultar financiamento e tal. Então também não é bom para o clube, né? Mas então o que aconteceu? Aí depois que perdeu por um voto, viu, Augusto? Eu sei. Falaram que foi 83 a 81, mas não foi 81 não, contaram errado, foi 82, tá? Qualquer um da oposição sabe, foi 83 a 82. Aí a mesa quis votar, aí não deixaram a mesa votar. Não, mas foi isso, o doutor Polaco abriu mão da votação. Então, abriu mão. E aí os outros membros da mesa também ficaram assim e acharam melhor não votar. Então não votar, mas por exemplo, a mesa poderia ter votado, né? Então, tipo assim, foi uma coisa. Então eu acho que, como em tudo, tem que ter política. Mas veja só, tem que chamar a oposição, votado, tem que mas se não votou é porque não estava confiante. Com certeza, porque ele também conhece o Conselho Fiscal, o Toninho, e ficou naquela coisa, pô, o Toninho fez um trabalho, nós vamos votar contra, não é isso? Porque você vota contra a Comissão Fiscal que trabalha com eles lá, é uma coisa chata. Mas se tivesse chamado a oposição, é o seguinte, nós tivemos que contratar o Dorival, teve isso, teve aquilo, tal, nós estamos fazendo acerto, era mais fácil. Mas eu sinto... Mas, João, qual a sua opinião sobre isso? Você tem um técnico de futebol desempregado. Primeiro que a gente já sabe que os salários dos não sei muito longe não, diz que tem gerente no Santos que ganha 150 mil reais por mês. Não acredito que seja com exagero, né, Augusto? 150 mil com exagero. Mas é alguma coisa em torno de 100 mil. Pode ser. Pode ser. É muito dinheiro. Um salário hoje de 100 mil reais, nós estamos falando de 1 milhão e 200 mil por ano. É muita, fora os benefícios. Esse gestor, ele ganha bicho. Se o time ganhar, ele recebe um bicho. São essas coisas que são complicadas. Então, veja, não adianta o Modesto querer passar aquela imagem de que ele é o cara mais honesto do mundo, sendo que as coisas não são claras. Não está em cabimento um gestor que ganha 100 mil reais receber o bicho do jogador que entrou no campo. Eu estou enganado, João? Vou ser sincero, Augusto, eu não entendo nada de futebol, muito menos de administração de clube. Mas só de você colocar que a pessoa pediu 800 mil. Não, pediu não, recebeu. Recebeu, que é pior de tudo. Pedir ainda tudo bem, né? Pedir tudo bem. Mas recebeu 800 mil, ou então tem um salário de 100 mil reais, alguma coisa cheira mal. Não é verdade? Eu não entendo nada disso, 800 mil de uma pessoa que estava desempregada. Veja, nós não estamos falando... Tem aqueles profissionais que vão buscar... Primeira linha nós estamos falando de um... Qual é o salário do Dorival? Eu acredito que seja 250 mil. 250 mil reais. É muito dinheiro, hein? É dinheiro. Não, mas é o salário do mercado. Isso aí é o salário do mercado para o treinador do nível dele. É muito dinheiro, mas é o mercado. Dá 6 milhões por ano? Não, dá 3 milhões por ano. 3 milhões por ano, perdão. 3 milhões por ano. Aí Mas o Tite ganha 700 mil no Corinthians, Não, né? mas eu não estou questionando o salário, só estou dizendo assim. Aí você tem... Está errado.
Tem cabimento um cara receber 700 mil reais? Não tem, é o mercado, né? É o mercado que paga errado. isso. Que mercado que paga isso? Ele não é o Faustão, porra. Ele não é o Faro. Não traz patrocínio. Ninguém vai no campo assistir o Tite. Ele não é atração. Como é que ele ganha 700 mil reais? Aí você tem, o Dorival estava desempregado, veio trabalhar por 250 mil e o Santos pagou 800 mil pro cunhado dele, que é o empresário dele. Porra, meu. Aí você tem um gerente do Santos que ganha 100 mil reais por mês. É, um trabalho espinhoso, mas eu ouvi 150. Por exemplo, o Vanderlei foi ele que trouxe, captou no meu. Então, se você fizer um trabalho, é um trabalho árduo, mas assim, os salários são acima da média. Por isso que não passou lá, por isso que mesmo dá os problemas. Então, o que eu falei, faltou um pouco de política, né? De um pouco de política. Mas é o que nós estamos falando da transparência. Então, veja, na verdade, o que nós estamos vendo na Câmara hoje, nada mais é de um reflexo do que a gente vê na sociedade. Sim, não é? Sim, sim. Essas mazelas, e aí o cara fala assim, não, eu vou na justiça. Tudo assim, por exemplo, o Modesto foi na justiça. Né? Agora, eu só queria ir na justiça é quase sinônimo de vou ganhar tempo. Eu achei também a pena. Eu achei a pena muito pesada de expulsar 10 pessoas. O Odílio, Zé Paulo, teve o Peralta que estava 3 meses lá, foi expulso do clube. E isso aí vai para a internet, vai para Google. Então você tem família, você tem filho. Eu acho assim. Você quer, acho que está errado, vai para a justiça. Na parte, e vamos ver lá. Mas agora, expulsar a pessoa, eu acho uma pena muito forte, entendeu? Também. Eu acho que os números, não é? Pelo menos foi o que me disseram, os números são graves. As coisas que foram identificadas são graves. Exatamente. E hoje em dia o conselho é dividido, entendeu, Augusto? Então, ele é um conselho que, por exemplo, tem muitos advogados, muitos administradores, médicos. Então, o conselho é muito dividido. Não é um conselho assim homogêneo, né? É um conselho muito heterogêneo. O que é bom, que oxigena, mas ao mesmo tempo causa esses problemas grandes. O doutor Aldo dos Santos Pinto, seu amigo. Isso. Ele me ligou hoje, perguntou, eu disse que iria vir ao programa, ele pediu para que eu desse a você os parabéns pela sua condução e também pelo seu vestuário. Disse que você, afinal de contas, você trocou de paletó e ele disse, ó, ainda bem que o Filete... Eu estou trocando, é que o Aldo acha que eu tenho que vir todo dia de paletó e gravata, mas às vezes eu chego aqui em cima... O Aldo é a pessoa mais elegante que vem. Mais elegante. Isso. E você vê que ele anda todo esticado assim, não se mete para não amassar. Já percebeu isso? O Aldo tem passageiro, eu acho que ele tem cabelo, inclusive. Ele só raspa o cabelo para ficar mais... Para não despentear. O Aldo, a roupa dele tem a letra do nome dele, bacaninha, né? Então, você não tem? Não, meu tá tranquilo. Eu e você somos meio largado, né? Despojado. Despojado. Aí, mas quando o Aldo vem aqui, Aldo, doutor Nobel, Armando, doutor Armando, eu ponho o paletó e gravata, porque fica chato eles estão de paletó e gravata, mas como o João vem despojado, o Augusto também, cada um também, sempre foi assim. Estilo. Bom, estamos encerrando o programa. Parabéns para Augusto. 50 anos. 50 anos de programa, você ia falar, né? 50 de programa. A Gisele, depois para encerrar, agora está pondo com a mãozinha que tem mais um tempinho, né? Entendeu? Quando demora... Tem um bolo aí, quer ver? Ó, abriu a porta lá. Olha aí o real. Olha aí. Pode entrar aqui. Parabéns. Não, vocês não vão... Olha, se tiver parabéns, nós vamos sair porrada aqui. O bolo, tudo bem que eu não sei. Põe a música. Ó, da Xuxa ainda, que é pra... Olha aí, isso é sacanagem, hein? Eu vi olha as meninas terríveis. Esse bolo aí o Filete vai comer numa vez. Isso não é bolo, pô. Panetone com o Augusto meu, que eu trouxe pra ele aqui. Obrigado. Bota, grila, obrigado. Você. Obrigado. Todo mundo, obrigado. Olha a equipe da TV Tom. Gisele, obrigado. Obrigado. Olha que equipe legal, hein, Filete? Olha que equipe legal. Só tem o Real que é feio aqui, né? Pra cá pra Gisele enquadrar também. Pronto! A equipe enxuta, mais competente da TV. Não é? Fala a verdade. Eduardo, esse bolo... Você, por favor, coma só um pedacinho. Lógico. Porque nós vai ter que ter, né? Todo mundo comer. Há 3 meses atrás eu trouxe um panetone para Augusto e ele comeu o panetone aqui no programa, né? É verdade, Desejando saúde para Augusto, saúde para Dona Cleide, para todos vocês. Vamos encerrar o programa. Boa tarde, até amanhã. Muito obrigado. Olha, eu só quero agradecer. Peraí, para não encerrar, não. O Espírito Santo ia encerrar o programa, tá todo mundo aqui. Olha, Filete, quero agradecer a você mais uma vez pela gentileza que você tem feito
de poder estar à frente do programa. Agradecer essa equipe que, na minha ausência aqui, tem conseguido levar a TV. Quero agradecer muito a todos vocês. Agradecer às pessoas que estão em casa, que sempre nos mantêm informados. A minha esposa, a Fernanda, a minha sogra. E um beijo especial à minha irmã e à minha mãe, que sem dúvida nenhuma formam aí esse momento tão importante, né, que a gente está passando. Quero dizer a todos que fico muito feliz e muito obrigado, sem dúvida nenhuma. Eu só peço a Deus muita saúde para poder continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.